Bom, então o título da nossa lição é Obadias, mensageiro para um povo estrangeiro. É esse que é o nosso título. Bom, o livro de Obadias é o quarto livro na sequência dos livros dos profetas maiores. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em grupos, né, os livros da Bíblia. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Depois nós temos os livros históricos, depois os livros poéticos, os profetas maiores e, por fim, os profetas menores. Conforme Joabe disse aqui, eles são menores, não é porque o que eles escreveram não tinha importância. Obadias, por exemplo, é um livro muito pequenininho. Ele é o menor livro do Antigo Testamento. Ele só tem um capítulo e tem 21 versículos. É até difícil encontrar o livro de Obadias na Bíblia, porque ele fica agarradinho entre o livro anterior e o posterior, e às vezes você não percebe que ele está ali. Esse livro, então, ele foi escrito pelo profeta Obadias. Não há consenso acerca da data em que ele foi escrito. Os eruditos, os estudiosos divergem muito a respeito disso, e eles abrangem um período muito extenso, que é de 845 anos antes de Cristo e 312 antes de Cristo. Então, é meio milênio aí, né? São 500 anos de diferença. Então, em qualquer época aí, esse livro pode ter sido escrito. E o tema do livro é o julgamento divino contra Edom por causa do seu orgulho, da sua crueldade, da sua maldade com o povo judeu. O nome Obadias significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. Obadias era um adorador do Senhor. Todos os nomes que terminam com Ias, eles se referem a adoradores do Senhor. E nas Escrituras não há outra informação a respeito desse Obadias. Nós não sabemos nada sobre a família dele, sobre a formação, sobre a cidade dele. E Obadias era um nome muito comum no Antigo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento tem mais ou menos 20 pessoas com o nome de Obadias, mas nenhum desses 19 se referem ao nosso Obadias. Normalmente, os profetas, eles escreviam, eles profetizavam, entregavam mensagens para o povo de Israel. Ora era para o reino do norte, ora era para o reino do sul. Mesmo que eles se referissem a outros povos, a outras nações, o foco deles era sempre o povo hebreu. Nesse pequenininho livro de Obadias, que é pequeno, mas tem tanta mensagem, que quase que é impossível você falar tudo a respeito desse livro em 1 hora de EBD. Né? É muita coisa, muita mensagem, muita profecia, muita coisa, muito subsídio para a nossa vida. Então, Obadias, ele fala para um povo estrangeiro. Por isso que a nossa revista, a nossa lição chama Obadias, mensageiro para um povo estrangeiro. São poucos os profetas que profetizaram fora do reino de Israel. Nós temos o Jonas, que profetizou para a Síria, né? Para Nínive, capital da Síria. E nós temos o Obadias, que profetizou para os Edomitas. Nós não podemos entender o livro de Obadias se nós não voltarmos, se nós não olharmos um pouco da história. Esses edomitas, né, que são assim chamados as pessoas do reino de Edom, eles são descendentes de Esaú e Jacó, que eram os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Vocês lembram da história, né? Eu acho que a maioria aqui lembra dessa história. Eles eram chamados também idumeus. O conflito entre essas duas nações, a nação que derivava de Jacó e a nação que se derivou de Esaú, começou lá atrás, lá no ventre da Rebeca. E olha para você ver, começou de uma questão familiar, de um desentendimento familiar. Rebeca e Isaac se casaram por amor.
Nós conhecemos a história, uma história linda de amor, né? Mas, infelizmente, eles não souberam conduzir os filhos. Eles oraram durante 20 anos para que Rebeca se engravidasse. Rebeca engravidou, vieram os gêmeos e aí começou aquele problema sério. Aquela proteção, aquele partidarismo, aquela preferência por filhos. Esaú amava... Isaac amava Esaú por causa da caça que Esaú fazia, né, dos manjares que Esaú preparava. E Rebeca amava a Jacó. Vai entender esse coração de pai e de mãe, né? Que não estão atentos. Naquela época não existia psicólogos para orientar, não existia orientadores para ensinar as famílias a educar os filhos. Então, Isaac e Rebeca partiram lá pelos motivos do seu coração e resolveram criar um grande problema. E o que aconteceu? Esses dois gêmeos, eles brigavam no ventre da Rebeca. Eles pegavam a luta lá. Um bebê no nosso útero já causa um problema, né? Imagina dois brigando. Quanto chute, quanta canelada na nossa costela. Imagina só o que acontecia. E o que é pior é que Jacó nasceu segurando o calcanhar do Esaú. Já começou a briga intrauterina. Ali já começou uma briga feia. Então, eles cresceram nesse ambiente, né, de desconfiança dos pais. A gente vê por alguns episódios na Bíblia de que havia algum mal-estar entre esse casal, no relacionamento desse casal. A gente, em alguma parte, ouve ler que Rebeca escutava a conversa de Esaú, do pai, do Isaac. Eu erro o nome até dos meus filhos, tá, gente? Então, eu vou errar muito o nome aqui. Escutava a conversa do Isaac atrás da porta. Isaac teve uma situação lá que ele colocou Rebeca em perigo. Nossa, pai, então, assim, existia um clima de desconfiança entre os dois. E isso aí se refletiu nos filhos. E Jacó, como nós sabemos, era um homem transplantador, era um homem mentiroso, era trapaceiro. O próprio nome dele indica tudo isso. E Esaú era também um homem profano, um homem materialista. E ele tomava decisões precipitadas e refletidas. O filho primogênito, deixa eu falar alguma coisa sobre essa primogenitura aqui. O filho primogênito de uma família, ele tinha direito a uma bênção. E essa bênção, ela era tríplice. Ele tinha direito a uma porção dobrada da herança paterna, porque ele se tornava o administrador da família. Por isso a herança dele era dobrada. Ele tinha uma posição superior na família, ele se tornava o chefe da família, e ele exercia o sacerdócio da família. No caso de Abraão, a grande herança desse primogênito, o grande privilégio desse primogênito, seria participar da linha genealógica do Messias. Na família de Isaac e Rebeca, quem deveria participar dessa sucessão, dessa genealogia do Messias, seria Jacó, seria Esaú, que era o primogênito. Né? Mas aconteceu esse incidente todo e o papel ficou invertido. Acontece o seguinte, essa bênção de primogenitura, ela podia ser perdida se houvesse uma conduta inadequada por parte do primogênito, ou ela podia ser vendida. Mas para vender, teria que ter a bênção do pai, não poderia ser uma venda dessa bênção às escondidas, sem que o pai soubesse, sem que o pai participasse, porque é o pai que tinha que impetrar essa bênção. Então, depois, a gente vê na Bíblia um outro caso, pelo menos, de uma pessoa que perdeu essa bênção da primogenitura. Pouco tempo antes da morte de Jacó, ele reuniu os 12 filhos dele, porque Jacó tinha 12 filhos. Ele reuniu os 12 filhos e começou a impetrar uma bênção para cada um dos filhos dele. E olha o que ele falou para Rúben, que era o primogênito dele. Vamos ler comigo? Todo mundo, 1, 2 e... Rúben, tu és o meu primogênito, minha força.
Pois é, Rubens deitou lá com Bila, que era a concubina de Jacó. Por conta disso, ele deixou de receber aquela bênção devida ao primogênito. E a bênção dele ficou dividida em 3 partes. O reinado ficou com Davi, com a tribo de Judá, né? Que o Davi descendeu da tribo de Judá. O ofício sacerdotal ficou por conta de Levi, e a porção dobrada ficou por conta dos filhos de José, Efraim e Manassés. Então, Rubem perdeu esse direito. Deve ter sido muito doloroso para ele perder esse grande privilégio de participar da genealogia de Jesus. Pois é, então a primogenitura era algo sério que não poderia ser desprezada. Os valores espirituais não tinham muita importância para Esaú, não. Esaú era mais voltado para as coisas materiais, estava mais interessado na caça dele, estava mais interessado lá nas atividades dele, e ele desprezou aquela bênção. E os descendentes dele também continuaram como ele. Todos os descendentes de Esaú ficaram materialistas também, não é só preocupados com seus próprios negócios, as coisas espirituais não tinham poder, ler a Bíblia, ler lá os profetas, ou ler o que eles já tinham lá em mão, né? Que era a Torá, orar, participar da comunhão lá nas reuniões deles da congregação. Então, se ele participasse mais dessas atividades, isso vale para nós também. Quando nós estamos com a nossa vida no altar de Deus, quando nós estamos buscando conhecer o Senhor, quando nós estamos buscando aprender mais dEle, nos consagrarmos na presença dEle, sentir prazer de estar na presença dEle, nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos pessoas com menos sentimentos mesquinhos, com menos manifestações de obras da carne, né? Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós caminhamos na direção de sermos mais parecidos com Jesus. Bom, então nessa história, a gente sabe que Rebeca armou um plano com o filho Jacó dela, para que ele enganasse o pai, a fim de que ele recebesse aquela bênção da primogenitura. Antes, Esaú já tinha comprado essa bênção. Já tinham comprado, não. Ele vendeu a bênção dele para Jacó através de um prato de lentilhas. Vocês já imaginaram um prato de sopa valer tanta coisa? Ele estava com muita fome e vendeu lá a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. E aí ele precisava receber a bênção do pai dele. Aí Rebeca e Jacó arquitetaram esse plano. Você vai fazer de conta que você é Esaú, você vai fazer uma caça, vai levar para o seu pai, ele vai te abençoar, aí as coisas todas vão ficar bem. Só que ao invés de resolver o problema, ela complicou muito mais. O pai foi enganado e, como consequência, o pai ficou estremecido, Jacó teve que fugir, Esaú ficou enfurecido, e a mãe de Jacó disse que ele ia lá para a terra do pai dele e que em pouco tempo ele voltaria. Só que ele voltou 20 anos depois e a Rebeca já tinha morrido. Então, Rebeca nunca mais viu o filho como consequência dessa mentira que ela e ele arquitetaram. E essa mentira trouxe terríveis consequências, além de tudo mais. Né? Porque Esaú foi morar em outro lugar, lá numa região desértica chamada... Está dando para ver aí? Esaú foi morar na região de Edom, que é essa daqui, né, à direita de Israel, e Jacó foi morar em Israel. Então, eles eram vizinhos, e não se comunicavam, não se falavam. Somente depois que Jacó teve um encontro com Deus, lá no Val de Jaboque, é que as coisas começaram a melhorar. De certa forma, os dois conseguiram se encontrar e resolver o problema entre eles. Mas só que essa mágoa, essa tristeza, essa rivalidade continuou pela descendência toda. Então, toda essa amargura, toda essa mágoa é que foi pano de fundo para essa profecia de Obadias. É tanta coisa. Aí você fala uma coisa agora, daqui a pouco você vai repetir a mesma coisa, porque é muito assunto entrelaçado. Por isso que eu estou fazendo essa pausa, tá?
Bom, então o texto básico da nossa revista se encontra, nosso texto áureo primeiro, está em Obadias 1:21. Vamos ler? E levantar-se-ão salvadores. Pois é, a profecia de Obadias termina nesse versículo aí. Esse é o último versículo da profecia. É a última expressão. Nos dias atuais, nesse mundo que nós vivemos, só tem valor, só tem capacidade de mando, de influência, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que dominam as mídias, as pessoas que, de certa forma, têm alguma segurança, né? Alguma segurança que a faz ficar mais ousada. Mas no dia do Senhor, o reino que virá será do Senhor. Então, Ele é que será o nosso Deus, Ele que será o nosso poder, né? Ele que será a nossa força. Então, tudo que existe aqui de poder no mundo é uma sombra deturpada do verdadeiro poder. É uma sombra deturpada, porque não é um poder justo, não é um poder que provê o bem das pessoas, é um poder que prevê o seu bem próprio, o seu enriquecimento, a sua vontade própria. É isso que a gente vê, né, no poder do mundo. Mas naquele dia quem reinará é o Senhor, e Ele reinará para todo sempre num reino de justiça e de equidade. E o nosso texto básico são alguns versículos desse capítulo, não todos, né? E eu vou ler para poder, porque o tempo já está correndo, né? Vou ler na televisão, porque é melhor para mim. Visão de Obadias. Prestem atenção, porque só esse texto já dá o cenário todo dessa lição, né? Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviando às nações o embaixador. Desculpa, gente, deixa eu começar lá. Visão de Obadias, está pequeno. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ele para a guerra. A soberba do seu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará por terra? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia de seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Perceberam a seriedade da situação? E esse povo de Edom, esse povo descendente de Esaú, era o povo de Edom, eles eram chamados edomitas. Eles tinham algumas características. Eles eram astutos, eles eram inteligentes, eram violentos, orgulhosos e muito escarnecedores. Eles zombavam muito dos judeus. E eles eram comerciantes, bons comerciantes. Como um bom oriental, ele era um bom comerciante, eles eram bons comerciantes. E na capital havia um grande mercado árabe e sírio. E essa região, ela era muito própria para o comércio, pelo seguinte:
porque a entrada dela era uma entrada muito pequena, a entrada de Petra, que era a capital da Jordânia, da atual Jordânia, era uma entrada muito pequena, e os mercadores passavam por ali e saíam por ali. Então, eles tinham total controle de quem entrava e quem saía, e era muito fácil cobrar imposto deles. Eles tinham que passar por Petra, então eles cobravam impostos, e com isso eles iam enriquecendo. Então, eles viviam desses impostos e do comércio que existia ali dentro. Mas a pior parte deles é que eles zombavam e perseguiam os judeus. O Senhor prometeu fazer com eles o mesmo que eles fizeram com seu povo. Ao atacar e humilhar Judá, os edomitas violavam as relações familiares deles, porque eles eram irmãos dos israelitas, eles eram filhos do mesmo pai, dos mesmos ancestrais. Então, isso aí complicava muito a situação dele. Eles não deveriam agir como eles agiam. Então, o que eles não poderiam fazer? Vamos ler comigo? Eles não deveriam ter a desgraça de seu irmão, se alegrado com a destruição do povo de Judá. Então, era exatamente assim que eles se procediam com os judeus, com as pessoas lá de Jerusalém. Eles desejavam todo esse mal para eles. E uma outra característica deles é a respeito do nome. O nome Edom significa vermelho. Existem 3 explicações para a origem desse nome. A primeira explicação é que aquele guisado de lentilhas que Esaú vendeu para Jacó, que ele preparou para Jacó, tinha uma coloração avermelhada. Aí dizem que a origem do nome Edom partiu daí. Mas outros grupos dizem que é porque Esaú era ruivo, e o ruivo tem um cabelo avermelhado. E a terceira, que é a mais aceita, é que em Edom há muitos rochedos e montanhas de arenito vermelho. Em Edom, que hoje, lá onde tem a cidade de Petra, que é muito conhecida para quem gosta de fazer turismos, lá a cidade é toda dourada. Por quê? Porque os rochedos e as montanhas são desse arenito vermelho. Quando o sol bate nessas montanhas, há um reflexo vermelho em toda a cidade. Ela é até chamada Cidade Dourada por isso. E esse reflexo ia até o Mar Vermelho. Por isso é que o Mar Vermelho também tem esse nome, porque ele recebia esses reflexos do sol que batiam lá nas montanhas de Edom. E essa região onde eles moravam era uma região muito bonita, era uma região muito, muito fortificada. E aí eles ocuparam o Monte Seir, que era essa região, ao sul do Mar Morto, às margens do Mar Vermelho. O Mar Vermelho tinha uma pontinha lá no sul da Jordânia. Eles desapossaram os seus antigos habitantes, que eram os horeus, e eles moravam em cavernas talhadas nas rochas. A cidade era toda esculpida nas rochas. Por ter sido construída de pedras, veio a ser chamado de Petra pelos gregos, e é Selá para os hebraicos, para os hebreus. Era uma região montanhosa composta de rochas avermelhadas, como eu já disse, que está localizada onde hoje está a Jordânia, que é um país novo a partir de 1946. Petra, a capital, era uma fortaleza natural, podia resistir a qualquer invasão. Eu trouxe aqui umas imagens de Petra para vocês verem. Olha como que eram as cavernas entalhadas nas pedras. Aquilo ali tudo era pedra.
Eles furavam lá, né, e faziam aquelas habitações para eles. Essas ruínas estão lá ainda. Olha os desfiladeiros ali, as montanhas avermelhadas, como são altas. Olha as pessoas ali embaixo, para você ter uma proporção aqui do tamanho das pedras. Essa era a entrada. Podiam passar 2 cavaleiros paralelos, não dava para passar mais gente, não. É igual o controle das lojas hoje, por causa da pandemia, né? Entra de 1 em 1. Lá entrava de 2 em 2. E essa cidade, ela era tão interessante, as ruínas estão lá, e ela foi considerada como patrimônio mundial da Unesco, e ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Quais são as maravilhas do mundo moderno? Nós temos lá a muralha da China, que é uma delas, né? Nós temos eu não sei falar esse nome, não, acho que é Chichén Itzá. É isso, professor. Chichén Itzá. Nós temos a Petra, as ruínas de Petra, hoje só tem ruínas lá. Nós temos o Taj Mahal lá na Índia, o pastor André conhece. Nós temos o Cristo Redentor no Brasil, lá no Rio de Janeiro, acho que a maioria aqui conhece. Temos o Coliseu de Roma, na Itália. E temos Machu Picchu, no Peru. Essas são as maravilhas do mundo moderno, e Petra está localizada nesse meio aí. E esses edomitas também, eles eram muito belicosos, eles eram muito dados à guerra. Eles gostavam de uma briga. Se não tinha uma briga para eles entrarem, eles fabricavam uma, porque o negócio deles era brigar. Né? Eles já começaram brigando lá no útero da mãe dos 2 meninos, né? Do Jacó e do Esaú. Então, eles continuaram brigando a vida inteira. Por isso, eu tenho certeza, eu já li a respeito disso, é que Edom é um tipo do anticristo, porque de tanto que ele atormentava os judeus, de tanto que ele perseguia os judeus, né? Só pode representar alguma coisa muito pior. Né? Então, Edom representa o anticristo. E eles se envolviam em muitos conflitos. Houve uma ocasião em que Moisés, quando Moisés estava saindo com o povo do Egito, que eles já estavam no deserto, aí lá de Cádiz, onde eles estavam, Moisés enviou uns mensageiros ao rei do Edom, dizendo, vamos ler o texto aqui, ó. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira do teu território. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Deixa-nos atravessar a terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos águas de poço algum. Passaremos pela entrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém, ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel desviou-se dele. Olha para vocês verem, eles estavam saindo do Egito, onde tinham passado tantos apertos, tanta escravidão, tantas penúrias, pediram ali aos seus irmãos para passar nas terras deles, e eles foram muito cruéis, eles foram muito sem coração de não deixar que aqueles irmãos passassem por ali. Eles tiveram que desviar a rota deles, e por isso o tempo que eles permaneceram no deserto foi muito mais longo. E eles se envolveram também em muitas outras guerras. Nós vamos só citar algumas aqui. Eles foram feridos por Davi em uma batalha. Davi estava defendendo Salomão, lá de um rei, de um príncipe edomita, e naquela briga ali morreram muitos edomitas. Eles se uniram a Amon e a Moabe numa guerra contra Josafá. Esse texto é muito conhecido, aquele texto de 2 Crônica 20,
quando Amon, Moabe e Edom se uniram para combater o rei Josafá e o reino de Judá. Deus deu estratégias para eles, uma estratégia muito interessante, que eles venceram a luta só no louvor, só na adoração. Como que a adoração tem valor, né? É a adoração que move o céu, a adoração é que alimenta lá o altar de incenso no céu. Então, com a adoração, eles venceram, os povos mesmos começaram a lutar entre si. Primeiro Edom foi vencido lá por Moabe e Amon, e depois os outros dois povos, esses dois povos lutaram entre si, se desbarataram e a guerra foi ganha. Depois eles revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Isso foi na época de qual rei? Quem me ajuda? O rei anterior ao Amazias. Eles não aceitaram o reinado dele e constituíram um rei para si. E depois eles foram atacados por Amazias. Você vê que rei após rei tinha guerra com eles, né? E Edom ajudou a Babilônia a destruir Jerusalém e estabeleceu-se na parte sul de Judá. E no ano 70 depois de Cristo, os edomitas aliaram-se aos romanos para destruir e arruinar Jerusalém. E com a queda dessas cidades, eles desapareceram da história, sendo assimilados pelos árabes nabateus no sul de Judá. Tanta briga, tanta luta, tanto esforço gasto, tanta gente maltratada, para no final desaparecer. Então não vale a pena, né? Vale a pena nós fazermos as coisas como elas têm que ser feitas, da maneira certa e com a bênção de Deus. Só que tanta essa maldade, tanto desejo de vingança, de briga, só podia acabar mal. E para isso houve um dia da justiça. Chegou o dia da justiça. Vamos ler? 1, 2 e... Obadias profetizou uma invasão a Edom. O versículo 3 desse capítulo diz o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas sendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? E o Provérbios nos fala, o escritor de Provérbios nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então não poderia ter acontecido outra coisa, só poderia vir uma queda após tanto orgulho, tanta empáfia, né, e tanta maldade que eles faziam com os judeus. Agora, interessante é que a maldade, ela nasce no coração, né? Ninguém põe maldade no coração de ninguém, é a própria pessoa que cria essa maldade no seu coração. A soberba, ela é tão perigosa, ela é tão maligna, que ela até derrubou um querubim ungido lá no céu, que é o luzeiro Lúcifer, né? Ele caiu por causa da soberba que entrou no coração dele. E o Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode discernir os intentos do próprio coração, né? Ele é desesperadamente corrupto. E por isso o escritor de Provérbios disse assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração, cuidar do coração, alimentar-se da palavra de Deus, a fim de que não nasça soberba no seu coração, que não haja nenhum sentimento que não agrade a Deus. E os edomitas, eles eram tão orgulhosos, porque eles achavam que eles estavam muito seguros. Aquela cidade fortificada, a situação financeira deles e econômica era uma coisa estabilizada. Então, eles achavam que eles tinham essa segurança toda, que eles pensavam que tinha. Eles tinham muitos rendimentos, né, através do comércio. E os tesouros deles estavam muito bem guardados
naquela cidade incrustada ali nas rochas, naquela cidade tão protegida, tão guardada. Eles não gastavam dinheiro nem com a segurança da própria cidade, porque não precisava, né? As montanhas e as pedras lá faziam esse trabalho para ele. E a soberba, ela não só engana as pessoas, mas ela engana com presunção. Os edomitas, eles achavam que eles estavam tão seguros, e isso aí fazia com que eles desprezassem os outros. Nós somos seguros, nós não temos medo de ninguém, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos. Aí eles falaram assim: quem me deitará por terra? Era a pergunta que eles faziam. Edom, ele não se contentava em viver em segurança, ele vivia em segurança e ele gostava de apregoar isso para as pessoas, e por isso eles eram muito arrogantes. Eles queriam que as pessoas soubessem que eles tinham segurança e que eles não tinham medo de ninguém. Aquela cidade ali, de Petra, encravada nas montanhas, à noite, quando as luzes das casas eram acesas, elas pareciam estrelas no céu, né? Porque muitas casas penduradas, as luzes faziam com que elas parecessem estrelas. E isso, eles achavam que era muito seguro para eles. Só que eles não sabiam que Edom podia ser muito segura, mas para Deus ela estava muito vulnerável. Lá no versículo 5 de Obadias, não, está certo. Ele pinta um quadro assim, até aterrorizador, amedrontador. Ele fala assim: quando um ladrão, né, eu estou usando as minhas palavras, quando o ladrão entra numa casa, ele não rouba tudo na casa, ele leva algumas coisas. Quando um vindimador vai para uma vinha, lá para uma plantação de uvas, ele colhe algumas uvas, ele não colhe todas as uvas. Mas com Edom ia ser diferente, ia acabar tudo. Tudo ia ser tirado, tudo ia ser exterminado ali naquele país, porque eles estavam procedendo da maneira que não deveria. E além de perder muitos bens, muitas riquezas, eles perderam também todas as alianças que eles tinham feito. Eles tinham feito aliança com todas as pessoas ao redor, para a própria segurança deles e para dominar os judeus também. E até essas alianças deles foram desfeitas. Aí ele perdeu a soberania nacional dele, perdeu o território, perdeu a independência política e perdeu o poder militar dele. Perdeu tudo, acabou tudo, né? E também Edom tinha fama de ser sábio. Aqueles comerciantes que passavam ali, viam a prosperidade deles e julgavam que eles eram sábios. E até essa sabedoria eles perderam. E sem sabedoria, eles ficaram confusos, entraram em colapso e ficaram envergonhados. Isso que aconteceu com Edom. Alguma contribuição aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, discutir? Ok, então vamos para frente. Então, gente, não poderia haver outra coisa, tinha que haver queda. E a queda dos filhos de Esaú foi a consequência da famosa lei da semeadura. O apóstolo Paulo esclareceu que cada um será responsável por suas ações diante de Deus. Está lá em Romanos 14, 12. Além disso, a lei da semeadura é infalível. Paulo falou aos Gálatas: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E os edomitas, eles praticavam muitos males contra os hebreus. O Senhor os mencionou um a um. Nós lemos lá atrás, né? Todos os males que eles praticaram com os judeus. Os edomitas praticavam muitos males contra os hebreus. O Senhor os menciona um a um. No entanto, o castigo de Deus não viria somente sobre os edomitas, mas sobre todas as nações da terra que se voltasse contra Judá. A atenção de Deus está voltada para os que praticam qualquer tipo de maldade contra o próximo, pois se os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
essa derrota de Judá, de Edom, essa queda de Edom, é um exemplo do que vai acontecer com todas as nações que se afastarem de Deus. Essa ameaça, essa profecia de queda, não valia só para Edom, né? Então ela será estendida a todos os povos que se afastarem do Senhor e não fizerem a sua vontade. Obadias, ele fala sobre o dia do Senhor que está prestes a vir. Acho que eu perdi meu negócio aqui. Esse dia do Senhor que Obadias fala no versículo 15, ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão histórica e uma dimensão escatológica. Ela é tipo aquela profecia de Joel 2. Joel 2 tem duas partes. A primeira é a do derramamento do Espírito, que foi cumprida lá em Atos, né? E depois tem uma outra parte, que é o dia do Senhor também, que essa parte só vai acontecer depois da grande tribulação. E esse dia histórico foi cumprido na vida de Edom. Edom perdeu tudo, caiu, perdeu a glória, perdeu a segurança, perdeu a sabedoria. E no final dos tempos, todas as nações, inclusive Edom, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Jesus uma vez estava fazendo um sermão para os discípulos dele, e ele disse que quando o Filho do Homem vier em majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E ele continua dizendo que aqueles que estão à direita serão bem-vindos, né? Jesus falará para eles assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os perdidos ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É muito sério, né? A gente não pode viver a vida de qualquer maneira, viver a vida displicentemente, sem pensar que o dia do Senhor vai chegar. E naquele dia não tem como correr, não tem como fugir. Não vai existir nenhuma cidade fortificada que vai proteger ninguém, não vai existir nenhuma segurança que vai proteger ninguém, não é? Então é melhor nós acertarmos a nossa vida com o Senhor, vivermos de uma maneira que como se Ele estivesse voltando amanhã ou voltando hoje, né? Não pensarmos que essa vida está tão longe e vivermos displicentemente sem nos preocuparmos com isso. Então, foi decretada essa destruição de Edom, né? Edom foi essa importante cidade, essa arrogante cidade, ela foi tomada, os bens dela foram saqueados, seu povo foi disperso e eles colheram exatamente aquilo que eles plantaram. E para fechar a história, o Israel, que foi tão humilhado por Edom, que foi tão massacrado por Edom, ele vai viver dias de restauração. A restauração vai chegar, não é só sofrimento, não é só luta, não é só humilhação, né? Aí a gente sabe que depois aconteceram muitos fatos que comprovaram, né, que o cumprimento dessa profecia. Vamos ler esse texto aí? Só as mulheres agora, para dar uma variada. Vamos lá? Toda a Bíblia, ela aponta, né, para esse tempo escatológico aí. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo que existe na Bíblia fala do plano redentivo de Cristo, que vai se consumar lá na segunda volta. Aí, nós sabemos que Edom caiu, Babilônia invadiu Edom, a Petra
a Petra foi dominada e poucos edomitas sobreviveram lá àquela violência dos caldeus. Eles foram levados lá para o sul da Judéia, permaneceram ali por 4 séculos na terra dos judeus. Imagina agora, invertido, né? Eles estavam lá na terra dos judeus e como seus inimigos. Mais tarde, houve um líder que se chamava João Hircano. João Hircano, ele era um líder macabeu. Ele circuncidou esses edomitas à força. Eles que eram contra os judeus foram judaizados, né, através dessa circuncisão. E eles foram bastante humilhados com esse fato, né? E depois, mais tarde, em 63 a.C., Roma dominou Israel. Ela pôs os edomitas como testa de ferro, como administradores, como testas de ferro lá da região, e a situação inverteu. Aí Edom passou a ter domínio direto sobre Israel. Aí continuou a luta, não acabou a luta ainda. Aí veio a era herodiana. Nós vemos os conflitos dos diversos Herodes com a igreja. Nós tivemos o primeiro conflito, que foi de Herodes, o grande Jesus, né, que ele quis matar Jesus, não queria que Jesus crescesse para não se tornar o rei dos judeus. Nós temos o Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista. Tem o Agripa I, que perseguiu a igreja, mais precisamente Pedro e Tiago. Ele perseguiu Pedro e Tiago. E Atos 26 nos mostra o encontro entre Herodes, Agripa e o apóstolo Paulo. E aí, mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, a Jerusalém foi destruída pelos romanos. E os judeus que estavam na frente, né, da nação, eles foram tripudiados, eles acabaram. E nós vemos aí, então, que Edom nunca mais se reergueram. Né? Aquele Edom prepotente, orgulhoso, ele nunca mais se reergueu. E o povo de Judá, que estava lá no cativeiro da Babilônia, 70 anos, depois de 70 anos, eles voltaram. E em 1948, eles foram reagrupados, né, como nação novamente. Alguma coisa? Quer falar, Joab? Você tem falado sobre o povo de Edom e algumas coisas que a senhora aí repetiu sobre eles, é que eles confiaram naquilo que eles tinham de recurso e se engrandeceram com isso. E eles tinham na cabeça deles que ninguém poderia vencê-los por causa de toda aquela estrutura, de todos os recursos naturais que eles tinham contra a guerra. E não era uma ilusão, aos olhos humanos, eles de fato estavam muito bem fortificados, né? Como a senhora até mostrou ali nas imagens. E enquanto a senhora ministrava, o que eu pensava aqui é que eles tinham o que tinham porque o Senhor abençoou eles com aquilo. Lá atrás, Esaú recebeu a bênção de seu pai. Não foi a bênção da primogenitura, que era muito maior, mas eles receberam a bênção também. E tudo que eles chegaram a ter é porque o Senhor abençoou eles daquela maneira. E eles pegaram a bênção que Deus deu para se vangloriar, para se ensorbebecer, para maltratar o seu irmão. E aí, como a senhora bem está explicando, eles receberam as consequências disso. Então isso nos ensina, porque Deus, por muitas das vezes, nos coloca em lugares altos e seguros, e a gente se ensorbebece, e a gente acha que nada mais pode nos destruir, que nada mais pode nos atingir. A gente chega em situações de estar assim, muito bem profissionalmente, saúde, bem de saúde, tem todos os recursos naturais, e a gente acha que a gente não vai, que ninguém pode ir contra a gente mais. E muitos utilizam desses recursos, da bênção que Deus dá, e acaba por vezes, como se fosse pouco a questão da soberba, acaba até humilhando o seu próximo, humilhando o seu irmão. E a gente aprende com o que Obadias profetizou, que se o Senhor decretar a queda de alguém, não importa os recursos que essa pessoa tenha.
Se o Senhor decretar juízo contra alguém, não importa o quanto essa pessoa se sinta segura, e talvez até aos nossos olhos, essa pessoa talvez ela é imbatível, mas o Senhor está acima de todos. Se o Senhor decretar juízo contra alguém, por causa da maldade deste alguém, este alguém não vai ter força para conseguir vencer. Então, cabe a nós aprendermos a ter sempre humildade em nosso coração e utilizarmos a bênção que Deus dá em prol do próximo e para a glória do nome do Senhor, e não para ficarmos soberbos e ainda humilharmos os nossos irmãos. Obrigado. Eu que agradeço o esclarecimento, e é exatamente isso mesmo, gente, né? Nós temos que dar glória a Deus pelo que nós temos, mas glória a Deus, e fazer uma aplicação daquilo que nós temos no reino de Deus, porque só assim é que vai ter valor. E Obadias também, ele fala da grande bênção de Sião. No versículo 17, ele diz: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, os da casa de Jacó possuirão suas herdades. O monte de Sião, ele é muito significativo, porque já aconteceram muitas coisas nesse monte de Sião. A glória de Deus se manifestava nesse monte de Sião. E Paulo fala aos romanos assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, nossa esperança virá de Sião, da cidade santa, virá para a nossa libertação total, para o nosso final glorioso. Então, o Obadias, ele falou que aquela bênção vindo de Sião sobre o povo de Judá, depois de que padeceram da mão dos edomitas, seria uma bênção especial. E aí há uma analogia: os dos montes de Seir, que era onde habitavam os edomitas, eles iriam contrastar contra aqueles do monte Sião. O monte Sião ia prevalecer sobre o monte de Seir. E essa realidade, ela é bem expressa lá no livro de Apocalipse, quando ele fala assim, em Apocalipse 11:15, o reino do Senhor passou a ser de nosso Senhor, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos, né? Então, somente naquele reino eterno é que nós vamos experimentar toda a plenitude da bênção de Deus, da salvação de Deus. E o livro de Obadias, como todo profeta, ele tem um aspecto escatológico, né? Escatologia significa as coisas futuras, é o estudo das coisas futuras. Os profetas pronunciaram juízos que acontecerão no futuro, no tempo da restauração de Israel. Todas as nações que intentaram mal contra Deus e os seus servos receberão a devida paga. Naquele tempo, no dia do Senhor, os inimigos do reino de Deus serão massacrados. Enquanto isso, o Eterno se estabelecerá como rei. Né? E para concluir, eu vou ler aqui a minha conclusão que eu tinha feito. Os edomitas pensavam que a Babilônia estava no controle da situação e que eles eram seus coadjuvantes na empreitada de destruir Jerusalém. Mas as rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos deste mundo. Quem está sentado na sala de comando do universo é o Deus Todo-Poderoso. É Deus quem conduz a história para o seu fim glorioso, quando o seu povo será exaltado e glorificado. Deus julgará e punirá com rigor a todos os que maltrataram seu povo. Podemos confiar em sua vitória final. Ele é o nosso defensor e podemos ter a certeza de que ele fará com que a verdadeira justiça prevaleça. Todos que são orgulhosos um dia ficarão perplexos ao descobrirem que ninguém está isento da justiça divina. A mensagem de Obadias culminará o dia em que o Messias voltar, de uma vez por todas, para reunir seu próprio povo dentre todas as gentes e para reinar sobre ele por 1000 anos. E após, nos novos céus e nova terra, em seu reino eterno.